Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos bem, graças a Deus. Mais um vídeo aqui para o canal. E no vídeo de hoje eu estarei trazendo uma reflexão para nós, tanto para mim quanto para vocês. Essa semana é uma semana um pouco delicada, porque no dia 28 desse mês minha mãe estaria completando 72 anos. E dia 26 de abril completa 3 anos que ela dorme no Senhor. E eu vim aqui fazer esse vídeo para vocês porque estive pensando muito esses dias, né, sobre a minha vida, sobre a família. Infelizmente, nós estamos vivendo dias onde as coisas são mais importantes do que as pessoas. Então, assim, eu sou grata a Deus pela mãe que Ele me concedeu. Minha mãe era uma pessoa extraordinária, uma mulher de Deus. Então, eu sei que todos aqueles que conheceram ela sabem do que eu estou falando. Então, assim, eu agradeço a Deus porque hoje o que eu sou é graças a Deus e a ela pelos ensinamentos, por tudo que ela fez, se dedicou. Então, eu quero falar para vocês que valorizem as pessoas que Deus tem colocado na sua vida. Valorize a sua família, porque é o maior presente que nós temos, é a nossa família. Então, a minha mãe, ela era assim a minha maior incentivadora nesse canal. Assim, eu sou formada em organização, sou personal organizer e ela que deu o título assim do meu canal, Alba Coelho, Organize com Detalhes. Então ela sempre perguntava, você não vai postar o vídeo hoje? E muitas das vezes eu penso em desistir do canal, mas eu penso muito nela, assim, meu marido tem me incentivado bastante para continuar. Então, assim, a Bíblia diz, né, pra gente honrar pai e mãe, né? E é independente de o pai ou a mãe ser o que eles são, a gente tem que honrar porque é o único mandamento com promessa. Então, eu venho aqui falar para vocês, valorizem porque a vida passa muito rápido. E ela morava no Nordeste, eu moro aqui em São Paulo, então meu irmão, há 3 anos atrás, ele foi primeiro, depois eu fui. E se eu soubesse que era o último abraço, eu não teria soltado. Se eu soubesse que seria o último café, que nós sentaríamos juntas, eu teria ficado mais tempo. Então, assim, hoje eu lembro da minha mãe com saudade, né, da pessoa que ela foi, que ela representou para mim. Então, eu sou grata a Deus por isso, por esse privilégio. Então, assim, gente, valorizem o café que você senta na mesa, quando você estiver com a sua família. Eu tenho pensado muito sobre isso, porque às vezes a gente está no mesmo ambiente, mas a gente está distante. Então, assim, quando vocês estiverem com a família de vocês, na mesa, no sofá, deixem o celular do lado e valorizem quem está do lado de vocês, porque a gente não sabe qual é o último café. A gente não sabe qual é o último filme que a gente está assistindo com aquela pessoa naquele sofá. Então, assim, é importante a gente valorizar os pequenos momentos. Se eu soubesse que era o último sorriso da minha mãe, se eu soubesse que era o último te amo, eu tinha ficado muito mais tempo ouvindo o te amo dela. Porque é muito difícil a gente não ouvir mais a voz da pessoa que a gente ama. Então hoje eu entendo como era difícil para os discípulos de Jesus não ter mais ele ali por perto, porque era uma pessoa amada, uma pessoa querida, né? Então, quando Jesus morreu, eles ficaram desesperados, porque Jesus era a pessoa assim muito importante para a vida deles. E
Quando eu perdi minha mãe, eu entendi essa dor dos discípulos, o desespero deles por não ter mais Jesus por perto. Então, o vídeo de hoje não vai ser um vídeo muito longo, muito demorado, mas eu queria trazer essa reflexão para vocês. Valorizem o que vocês têm. E eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de casa, estou falando de pessoas, de família. Então, assim, infelizmente, no tempo de hoje, o valor da família tem se perdido. O abraço, o carinho, um bom dia, o eu te amo, de estar assim unidos em comunhão um com o outro. Então, gente, valorizem o que Deus tem dado para vocês. Quem conheceu minha mãe sabe quem ela era. Então, assim, e fala sobre legado. Minha mãe, ela deixou um legado extraordinário na minha família. Então, minha mãe, ela não se preocupava com os bens materiais. Minha mãe tinha uma vida muito simples, mas ela deixou uma herança que não tem como ser tirada. Ela deixou algo dentro de cada um da minha família, algo assim extraordinário. Então, que legado, né? Eu me preocupo com isso. Eu falo assim, meu Deus, que legado eu estou deixando para mim, para o meu marido, se o Senhor me chamar, para os meus filhos. O que meus filhos vão falar de mim para os meus netos quando eu não estiver mais aqui? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que refletir, sabe? Trazer reflexão para a nossa vida. O que eu estou deixando para a minha descendência, para a minha geração? Porque, assim, gente, a gente não vê ao mundo por um acaso, sabe? A gente vê ao mundo para um propósito. E você sabe qual é o propósito que você vê na Terra. Então, assim, que nós possamos ser luz, sabe? Por onde a gente passa, que a gente tenha uma palavra de carinho para falar para alguém. Que a gente seja incentivador, que a gente venha apoiar, porque o mundo já anda em tanta coisa ruim, transmite tanta destruição e a gente pode fazer a diferença. Então, assim, eu pergunto para mim mesma e faço essa pergunta para vocês: que legado nós estamos deixando para a nossa geração? Porque às vezes a gente cobra do governo, para o governo fazer isso, para o governo fazer aquilo, que o mundo está assim por causa do governo, esse mundo não tem mais jeito. Mas a gente, como cidadão, como marido, como esposa, como mãe, como filho, o que nós somos para a sociedade? Porque para a sociedade ser mudada, a gente precisa ser diferente. A gente tem que fazer a diferença na sociedade. Então, assim, a gente tem o privilégio de ter a nossa vida e a gente vê ao mundo uma vez e às vezes a gente não faz aquilo que é para a gente fazer. Então, assim, para a sociedade ser diferente, nós precisamos também fazer a diferença. Né? A gente às vezes fala, que cidade suja, o nosso país não tem mais jeito, que país sujo, que país bagunçado, mas nós como família, o que nós temos feito para que a sociedade seja diferente? Que legado nós estamos deixando para os nossos filhos, para quando os nossos filhos crescerem e nós estivermos velhinhos, eles falarem assim, não, eu vou ser igual meu pai, eu vou ser igual minha mãe. Ou eles vão falar, eu não quero lembrar da minha mãe, não quero lembrar do meu pai. Porque assim, eu sei quem eu sou hoje por todos os ensinamentos da minha mãe. Então assim, eu lembro dela assim, eu nunca vi assim minha mãe reclamar, murmurar. Assim, a nossa vida não foi uma vida fácil, mas minha mãe assim, ela fazia a vida ser leve, a vida ser boa para viver. E ela sempre tinha um jeitinho especial de cuidar de cada um de nós. Nas situações assim mais delicadas, ela sempre tinha uma palavra amiga, uma palavra incentivadora. Ela sempre dizia, não, Deus vai dar vitória, Deus vai fazer algo. Assim, ela nunca falou nada negativo. Era sempre falando coisas positivas, mesmo que pra gente era assim impossível, mas ela falava algo sempre bom. Então, assim, que nós possamos ser pessoas que transmitam coisa boa, que as pessoas olhem para a gente, assim, veja, é algo diferente, que a gente tem uma palavra amiga, se você não consegue falar, mas dá um abraço, sabe? Manda um bom dia, como que a pessoa tá. Então, a reflexão
desse vídeo de hoje é sobre isso, sabe? E eu tenho muito, muito orgulho de ter tido uma pessoa como a minha mãe, assim, para me gerar. Eu sou muito, muito grata a Deus por isso, e eu sei que a nossa vida ela é muito rápida, né? Se a gente soubesse quantos dias a gente teria na Terra, a gente ia fazer algo diferente, mas não espere ter a casa dos sonhos, não espere ter o carro dos sonhos, ter o dinheiro, muito dinheiro para você fazer o que é certo ou pensar assim, para ser feliz, sabe? Você já tem tudo do seu lado e você não consegue enxergar, que é a sua família, que são os seus filhos, que é a sua esposa, o seu marido. Gente, toda família tem conflito, toda família tem dificuldade, mas se a gente superar tudo isso junto, se torna mais leve, as coisas fluem. Então, assim, valorize a família de vocês, dê valor, dê o seu melhor para os de dentro da sua casa primeiro. Porque assim, eu aprendi que a gente tem que dar o nosso melhor para os de dentro, porque é os de dentro da nossa casa que suportam a nossa chatice, os nossos momentos assim que a gente não tá bem. Então, por que dar o melhor para os de fora? A gente sim tem que dar o melhor para os de fora, mas primeiro para os de dentro. E assim, eu mesmo tenho procurado isso, sabe? Dar o meu melhor para os de dentro. Você pode usar os seus talheres, os melhores talheres, os copos, os pratos para os de dentro da sua casa. Não espere chegar uma visita para você tirar a sua louça, o seu guardanapo, a sua taça para os de fora. Dê o seu melhor para os de dentro. Porque é eles que são mais importantes. Que eu aprendi assim, que primeiramente Deus, a sua família, o seu trabalho e os seus amigos. Se a gente seguir essa sequência, a gente vai ser bem sucedido. Nós não podemos rejeitar os nossos amigos, os nossos parentes, mas primeiro vem a nossa família. Porque se a gente for um bom pai, uma boa mãe, uma boa filha, um bom filho, automaticamente você vai refletir tudo isso para os de fora. E quando os de fora perguntarem para os seus filhos, para sua esposa, para o seu marido quem você é dentro, eles vão automaticamente falar quem nós somos. Então, o livro de Provérbios, capítulo 31, fala da mulher virtuosa. E fala assim, mulher virtuosa, quem a achará? E quando era lido esse Provérbios, eram os homens que testificavam, que davam testemunho para os amigos dele quem era a mulher dele. Então ele dizia que ela cuidava do lar, que ela era empreendedora. Então, assim, diante dos amigos, eles falavam quem era a esposa dele, uma mulher virtuosa. Isso se refere também aos homens, né? Que as mulheres também possam testificar que eles também são pessoas, homens de caráter, de bem. Então, assim, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu trouxe essa reflexão para vocês. Valorize a família de vocês, valorize quem está do seu lado, porque a gente não sabe, o dia de amanhã a gente não sabe quando Deus irá nos chamar. E quando Ele nos chamar, nós possamos ter deixado um legado para os nossos filhos, para os nossos netos, para os filhos dos nossos netos, né? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês reflitam, né, sobre isso. Comenta aqui abaixo o que vocês acharam do vídeo e que vocês possam realmente colocar Deus na frente de tudo que vocês forem fazer e em seguida colocar a família, depois o trabalho e depois os amigos. E eu desejo assim para vocês tudo de bom, que Deus abençoe a casa de vocês, a família de vocês e que aquilo que não esteja do jeito que vocês gostariam, eu sei que Deus pode, sim, restaurar e colocar as coisas no lugar.
Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu desejo tudo de mais lindo e de mais maravilhoso para a vida de vocês, porque o desejo de Deus, gente, é que a gente seja feliz. Deus não quer que a gente seja triste, Deus quer que a gente seja feliz. Então esse vídeo eu trouxe para vocês, né? Que Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo.